Olá, sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. E eu recebi um e-mail dele e ele diz o seguinte: conheci minha ex-namorada quando ela tinha 14 anos e eu 24 anos. Além da diferença de idade, veja bem, eu acredito que diferença de idade, dependendo o estágio em que existe essa diferença, por exemplo, uma coisa é um cara de 30 se envolver com uma mulher de 40. Queira ou não, ele com 30 anos já pode ser considerado adulto e maduro. Ela com 40 também, não é? Então é uma diferença de idade. Diferença de idade não pode ser e não é empecilho para uma relação. Agora, quando eu li isso aqui, ela tinha 14 e eu 24, já são 10 anos de diferença, mas são 10 anos de diferença em momentos muito diferentes. Uma menina de 14 anos, é uma menina, o que ela entende, que critério ela tem sobre relação, sobre vida? Por isso que eu digo, gente, tem determinadas relações que elas têm, assim, um índice muito alto de fatores fatores que possibilitam o fracasso da relação. São índices muito altos e a gente às vezes tem que saber analisar isso, tem que saber avaliar isso. Nos conhecemos por causa de uma banda de rock que eu tinha. Na época, um amigo dela que não se conformava com a gente juntos inventou uma história ruim sobre mim para o pai dela. O pai dela, muito bravo, nunca quis me conhecer nem me ouvir. Chegou a fazer BO na delegacia falando que eu era estuprador. Olha, meu querido, a questão nem é você contar uma história. A questão é que um cara de 24 anos querer sair com uma menina de 14... Eu, se fosse pai, também ficaria preocupado. Poxa. Nesses 4 anos namoramos escondido. Ou seja, não seria um namoro normal como outros. Não poderíamos sair qualquer hora e fazer qualquer coisa como outros namorados. Durante todo esse tempo juntos, nesses 4 anos, a gente lutou bastante. Ela sempre foi muito boa comigo e fez tudo por mim. Porém, com o tempo eu passei a ficar chato. Ficava mais em casa e não tratava ela bem. Já tratei ela muito mal e já cheguei a me perguntar como poderia ela me perdoar tanto. Levei ela... Aí ele vai contando. Esse negócio de perdoar tanto, quando a gente diz, não sei como a pessoa pode me perdoar tanto. A gente tem que tomar cuidado, porque tudo na vida tem um limite, inclusive a paciência da outra pessoa e o quanto a pessoa vai suportar os nossos maus tratos. Tudo tem limite. Eu vi muitos casos de gente que era uma pessoa extremamente fria, uma pessoa extremamente rancorosa, uma pessoa, mal-humorada com a esposa ou com o esposo, e aquilo a pessoa foi aguentando, a pessoa que se relacionava um tempo, engolindo sapos, desaforos, xingamentos, mas tudo tem um limite. Uma hora o copo transborda, a água do copo transborda. Isso aí é uma questão de tempo. E quando transborda, a pessoa percebe o quanto ela consegue olhar a situação de fora, porque transbordou, ela saiu de dentro, transbordou. Então agora ela começa a olhar a situação de fora. Como que eu pude aguentar aquilo ali? Como que eu pude passar por aquela situação? É como se na filosofia, a gente diz que a pessoa, a filosofia possibilita você desenvolver o senso crítico, o espírito crítico. É como se você
saísse do seu corpo e olhasse a situação de fora. Isso é um exemplo de senso crítico. É sair da situação e olhar a situação de fora, com outro olhar, com o senso crítico. Quando a pessoa transborda, ela sai de dentro do copo e aí ela consegue olhar a situação de fora. Pera lá. Então tudo tem um limite. Cuidado. Você que me assiste, cuidado. Se você é uma pessoa que distrata, que maltrata quem está do seu lado, tudo tem um limite. Acha que a pessoa sempre volta, né? Você pisa, você despreza e a pessoa sempre vai estar correndo atrás de você feito um cachorrinho. Meu bem, vai ter uma hora que este cachorrinho, a hora que ele encontrar carinho e afeto numa outra casa, ele não volta mais para aquela casa que só o torturava. Levei ela até o ponto de ônibus após isso, após a discussão, né? Após as brigas deles. Mandei um e-mail falando que estava terminando com ela, porém toda vez que brigávamos eu falava que estava terminando. E ela sempre me falando que não estava aguentando. Mas achei que ela sempre voltaria correndo atrás como sempre fez. Mas não foi o que aconteceu. Olá! É o que eu estou dizendo. Você estava acostumado a fazer as coisas e ela sempre voltar. E ela sempre correr. Só que não foi o que aconteceu. Ela disse que daria uma chance para mim, mas não agora. Olha lá, agora quem correu atrás foi você. Aí ela disse que então ia dar uma chance para você, só que não agora. Que não era uma despedida. Que ainda me daria outra chance, mas no momento queria ficar sozinha e dar atenção para a família dela e para as coisas dela. Fiz ela me prometer que não iria namorar outro, nem transar. E ela prometeu, mas quando disse para prometer não ficar com outro, ela disse que não sabia o dia de amanhã. Ah, meu querido, você não pode fazer uma menina de 18 anos, que só conheceu você dos 14 aos 18, né, esteve com você, prometer que não vai sair com ninguém. A nossa própria sociedade é uma sociedade que fala para as pessoas mais jovens curtirem e aproveitarem a vida. Sabe aquela tia gorda? Aquela tia gorda. Ela chega na casa e fala para a sobrinha: olha filha, se aproveita a vida, hein? Não vai enfiar sua vida no rabo, que nem eu fiz com a minha, hein? Se aproveita a sua vida, você é jovem, bonita, sai mesmo, beija os meninos. Aproveita. A própria sociedade fala isso. A nossa própria sociedade é uma sociedade que mostra para os jovens que os jovens devem curtir a vida e tem que aproveitar. E eu acredito que isso é bom mesmo. É bom, é legal curtir, é legal com responsabilidade, com respeito pela outra pessoa, com respeito pelos sentimentos alheios. Então, não é você querer que ela prometa para você, uma jovem de 18 anos, que ela prometa para você que ela não vai se relacionar com ninguém, é uma coisa muito infantil da sua parte, inclusive, você querer isso. Você tirou ela de uma prisão e quer colocar ela em outra. Né? Ela sentiu que ela saiu de uma prisão e agora você quer que ela entre em outra, mesmo não estando mais com você. Não é assim que as coisas funcionam. Pelo contrário, quanto mais liberdade a gente dá para que a pessoa decida sobre o que ela quer, melhor é e melhor são as decisões que ela toma. Porque pelo menos ela já conheceu as outras situações. Se ela se decidir por você e decidir voltar por você, é porque ela já experienciou outras situações. É muito melhor darmos liberdade do que negarmos a liberdade e querermos que a pessoa não faça nada. Isso aí, né? Aliás, isso não existe, né? De não dar liberdade a alguém. Isso aí não existe. A escravidão já terminou há muito tempo, graças a Deus. E nós não podemos acorrentar ninguém às nossas vontades e aos nossos desejos ou para querer suprir as nossas carências.
Aí ele vai contando a história dele e tal, vai falando. Eu só destaquei uma outra coisa aqui. Certa vez ela me disse, somos muito diferentes, tenho muito que viver ainda. Olha lá. Ela mesma já disse isso para você. Tenho muito que viver ainda. Então, começou uma relação. Ela tinha 14, você 24. 10 anos de diferença. Quanta coisa você já tinha vivido? Quanta coisa você já tinha experienciado? O que você quer esperar de uma menina de 14 anos? Agora, é claro, ela atingiu um momento em que ela percebe, eu tenho muita coisa para viver ainda. Esse é um problema que a diferença de idade pode trazer. Não, eu tenho muita coisa para viver, eu quero, viver. E é necessário, às vezes, que a pessoa viva mesmo. Ah, André, mas ela vai quebrar a cara. Deixa ela quebrar. Ela tem liberdade para quebrar a cara. Não, porque os caras só vão querer abusar dela. Ela tem liberdade e ela vai ter que responder pelas ações livres dela. Não é você que vai ter que decidir isso. É ela que tem que decidir. Não é você que tem que colocar uma redoma ao redor dela. Porque eu quero evitar o sofrimento dela. Ela tem que ter consciência que ela é responsável pelas suas escolhas e ela tem que arcar com as consequências de cada escolha. Ah, mas ela vai sofrer, eu não queria ver ela sofrendo. Não, você está usando isso, na verdade, como desculpa. Muitas vezes a gente usa isso como desculpa. Eu não quero que você sofra. Às vezes as pessoas usam isso como desculpa para querer manter a pessoa prisioneira. Não, deixa a pessoa livre. Você quer ir, vá. Quer fazer? Faça. Mas você responda e arque com as consequências da sua liberdade e das suas atitudes e das suas escolhas livres. É assim que a gente tem que agir, deixando a pessoa livre, dando liberdade mesmo. Aí ele finaliza dizendo, hoje não durmo direito, não sinto fome, vivo uma verdadeira tristeza por não dar valor a uma mulher de coração tão boa como ela, e não sei se ela falou a verdade sobre um dia me amar. Não. Olha eu falando, trocando as palavras. Sobre um dia me dar uma chance de novo. E hoje vivo triste sem conseguir esquecer ela me culpando por todos os meus erros. Meu querido, você foi grosso, você foi frio, você não deu muita atenção a ela? Tá, agora você está colhendo, assim como você tem que deixar ela livre para colher, você está colhendo as ações das suas atitudes que foram livres. Você deveria ter percebido isso na época. Você não percebeu. Não estou aqui para deixar a sua dor ainda maior. Não é isso. Mas agora, assuma isso, tá? Não também aí se transforme num grande vilão. Porque como eu fui ruim e agora eu estou pagando por cada coisa. Você assuma as consequências, mas também perceba que ela poderia, sim, ter te dado uma chance, mas ela também já disse a você, eu tenho muita coisa a viver ainda. Então, aqui tem os dois lados da moeda. Não é só por conta do quanto você foi ruim com ela no passado, mas é que também você tem que seguir esse critério que ela está falando aí, ó. Tem muita coisa para viver ainda. Então não adianta você achar que ela só não está com você por causa dos seus erros. Ela não está com você porque ela também tem muita coisa para viver ainda, como ela já disse. Ela não está com você só por causa dos seus erros, não. Porque quando a gente ama e a pessoa reconhece os erros, a gente percebe que a gente pode dar certo, a gente perdoa. E a gente se propõe a construir uma nova vida. Não é o que ela está querendo agora. Porque ela está percebendo que existem outras possibilidades. E você tem que deixar ela livre para isso. Então não se transforme também num grande vilão. Claro, você tem que assumir as consequências, né, dos seus atos, assumir as consequências do seu comportamento no passado, está refletindo agora. Mas não é só isso. Talvez, assim como eu recebi muitas histórias de homens ou mulheres que eram maravilhosos e mesmo assim a pessoa deixou. Você poderia ter sido um cara maravilhoso com ela e ainda assim ela ter te deixado
Porque ela diz e ela acredita e ela percebeu que ela tem muito ainda por viver. Você poderia ter sido um cara fantástico e ainda assim ela estar deixando você. Ué, é um direito dela. É um direito dela. E você tem que respeitar esse direito que é dela. Inalienável, é dela esse direito. Adianta você ficar triste, você não dormir, né? Você não comer. Isso aí vai fazer com que você tenha qualidade de vida? Não, pelo contrário. Não dormir, não comer, não melhora em nada a qualidade de vida de ninguém. Você tem que cuidar da sua, você se reestruturar, você a partir disso perceber que você errou no passado. Ah, tá, eu não posso fazer com que o passado assombre o meu presente, mas eu posso fazer com que eu cresça com o passado. E eu tire lições daquela situação. Eu olho para aquela situação e percebo o que eu não devo fazer hoje. Eu não quero reproduzir aquele... Ele diz o seguinte, ele disse que eu posso dizer o nome dele. Ai, não me lembro. Não, ele disse que eu posso dizer o nome dele, mas eu não vou dizer o nome não. Mas você diz o seguinte, né? Eu não quero ser aquele fulano de tal lá do passado, eu quero ser um novo fulano. A partir das experiências e dos erros que eu cometi lá no passado, eu agora me edifiquei e me reestruturei no presente, para que eu tenha um futuro edificado e reestruturado. Ainda que seja numa nova relação. Por que você condiciona, né, a ser feliz apenas e tão somente se for com ela? Você pode sim edificar e reestruturar a sua felicidade com uma outra pessoa. Porque em primeiro lugar você tem que estar feliz com você. A partir do momento que você está feliz com você, você pode compartilhar essa felicidade com qualquer outra pessoa, desde que a pessoa esteja disposta a receber isso de você. Agora quero saber o que faço. Se sigo a vida de vez ou se esqueço ela. Tenho medo de curtir minha vida e ela ver isso e me esquecer para sempre. Mas ao mesmo tempo tenho medo de não fazer nada e ela curtir a vida pra caramba. É claro que ela vai curtir. E ela tem que fazer isso porque é um direito dela. E você tem que curtir a sua. Se lá na frente a história de vocês se cruzarem novamente e vocês perceberem que então tem alguma chance de vocês continuarem, vocês sentam, conversam e veem como vai ser. Agora, você nortear a sua vida de como ela está norteando a dela, ou eu tenho medo de como ela vai enxergar, eu tenho medo de curtir minha vida e como que ela vai ver isso. Quer dizer, então você coloca ela como critério para direcionar a sua vida? Como que pode isso? Eu colocar alguém como critério para que eu possa nortear a minha? Eu vou nortear a minha vida a partir de uma outra pessoa? A outra pessoa é que vai ser o centro no qual eu giro e a partir do qual as minhas decisões são tomadas? Como pode isso? Se eu sou o autor da minha vida, como que as minhas decisões têm que ser tomadas a partir de uma outra pessoa? Ou do que eu quero que ela pense, então eu vou agir a partir do que eu quero despertar. Siga a sua vida. Se lá na frente, como eu disse, a história de vocês, por acaso, se cruzarem novamente, aí vocês decidem e vocês sentam como adultos e conversam. Nunca imaginei que a vida seria assim tão dura. E em segundos tudo pode mudar. Em segundos, 4 anos juntos de promessas se foram. Não são 4 anos de promessas que se foram em segundos. São situações que conduziram a isso, que desembocaram e desencadearam este processo. A vida não é assim tão dura, não. Tá? Nós é que colocamos, às vezes, muita dificuldade na vida, porque muitas vezes nós colocamos as tintas ou o aspecto sombrio na vida, porque nós colocamos os óculos escuros. E é necessário que a gente troque as lentes.
com que a gente enxerga as situações. Tem gente que vê problema e tem gente que vê oportunidade. Tem gente que vê crise. Tem gente que vê oportunidade de se reconstruir e de se edificar. Tudo depende das lentes com que a gente enxerga as situações. Problemas, todos temos. A diferença está em justamente como lidamos com eles. Inscrevam-se, participem deste canal que busca ser sempre interativo e participativo. Se vocês quiserem me adicionar no Facebook, estejam à vontade. Pode mandar o seu convite que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Muito obrigado pela participação. Forte abraço!